Jesus me encontrou quando eu decidi mudar de casa. E essa é a parte 2 do meu testemunho. Quando eu me divorciei, eu tive que vender a minha casa. E a minha casa era muito grande. Foi uma casa que eu projetei, eu sonhei, eu desenhei junto com a arquiteta. E era uma casa amarela, linda, enorme, do jeitinho que eu havia sonhado a minha vida inteira. E vender aquela casa foi uma das maiores dores que eu passei. Não pelo material em si, mas por tudo que eu e meus filhos passamos depois disso. Então, quando eu consegui comprar uma casa que fosse mais razoável para a gente morar, quando eu entrei naquela casa, mesmo ainda não conhecendo Deus, mas já estando estabelecendo um relacionamento com Ele, quando eu olhei para aquela casa, eu falei, nossa, que ótimo, que maravilha, eu vou ter uma casa decente para morar com os meus filhos. E Deus me falou, você vai ficar aqui 5 anos. E eu olhei para o meu atual marido, né, eu me casei depois, e eu falei, amor, nós só vamos ficar aqui 5 anos. E ele falou, nossa, mas você é doida, a gente nem entrou aqui. Eu falei, mas vamos ficar aqui 5 anos. E quando completou o 5º ano, eu já estava nesse processo de realmente me desfazer de tudo aquilo que passou, como eu disse no vídeo anterior, e de restaurar o meu relacionamento com Deus sem ainda saber um caminho propriamente para isso. E quando deu os 5 anos, eu falei, bem, chegou agora o 5º ano, vou começar a procurar uma casa. E comecei a procurar uma casa e achei uma casa amarela, assim como era a minha primeira. E eu falei, nossa, é essa casa, é essa casa. E até o processo de encontrar essa casa foi algo que foi movido por Deus. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre o meu testemunho de encontro com Ele. Mas todo o processo foi movido por Ele, né? E quando eu encontrei essa casa, eu vi uma placa, liguei para a corretora e eu e minha filha viemos ver a casa. E quando chegamos aqui, a corretora era uma pessoa que era muito próxima de mim dentro do terreiro, na época que eu frequentava o terreiro. E essa mulher, quando me viu, falou, nossa, Aline, é você, eu lembro de quando a gente estava junto e tal. E eu falei, eu saí de lá, eu também saí. Hoje eu sou cristã, minha família toda cristã. Mas mesmo assim foi muito bom te rever. E ela me apresentou a casa, tudo. E eu lembro como se fosse hoje, quando nós paramos lá em cima na sacada de um dos quartos. E ela falou assim para mim, essa casa é sua. Essa casa é a sua, cara. Ela é para você. Ela sabia de todo o processo que eu havia passado durante o divórcio, ela sabia de todas as perdas que eu tive, ela me conhecia muito bem, apesar de estarmos há anos sem nos falarmos. E ela falou, essa casa é para ser sua. E eu falei, Cláudia, mas eu não tenho dinheiro para essa casa. Essa casa, ela é muito além daquilo que eu posso investir. Eu não tenho como comprar essa casa. E Deus me falou que eu ia mudar de casa esse ano. E aí? E ela falou assim, olha, não sei o que você crê, quem você acredita, mas tem um bispo que eu acompanho pela internet, que eu ouço a oração dele todos os dias, ele faz oração 3 vezes ao dia, e eu vou te passar para você ouvir, porque ele fala algo sobre mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Então ouve ele todo dia e começa a pedir a Deus que se for para ser essa casa sua, ela vai ser. E ela me passou o primeiro vídeo dele. E eu comecei a ouvir esse vídeo, esse bispo, é o bispo Bruno Leonardo, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra. Então, tanto a Cláudia, que foi quem me apresentou ele, quanto aos vídeos dele que eu uso até hoje, que eu gosto demais. E eu comecei a ouvir todos os dias os vídeos do bispo Bruno Leonardo. E ele fazia oração às 18 horas. E essa oração das 18, eu colocava o fone de ouvido, saía de casa caminhando até a frente dessa casa, eu saía da minha outra casa, que é um outro bairro distante, vinha caminhando até aqui na frente, e quando chegava aqui na frente, eu orava junto com a oração dele e voltava caminhando. E aos poucos, a minha filha do meio também começou a me acompanhar nessas caminhadas. E eu colocava um fone de ouvido em mim, outro fone de ouvido nela, e nós duas vínhamos, vínhamos ouvindo essas orações. E através dessas orações, eu me senti assim, cada vez mais próxima da casa. Por isso que eu falei que a minha primeira aproximação de Cristo foi por um bem material. Foi por uma necessidade egoísta até, digamos assim. Mas eu comecei a me sentir mais próxima de Deus. E eu fazia os propósitos dele, que ele falava. E eu ouvia aquelas orações. E eu sentia cada vez mais que Deus me ouvia. Que Deus não era mais distante. Que ele não era mais um ser intocável. Mas que ele era próximo. E que era possível eu me aproximar dele. E isso foi acontecendo comigo e com ela, né? Até aí, os meus filhos também tinham todo o histórico, né, da Umbanda que eu também tinha. E eu vi o coração da Manuela sendo quebrantado junto com o meu, nessas orações que nós ouvíamos todos os dias. E eu vinha caminhando de lá até aqui, daqui até lá, e orava aqui na frente dessa casa. E isso durou aproximadamente 7 meses. 7 meses. E a corretora sempre falando para mim, olha, Aline, essa casa é sua, ninguém está vendo essa casa. Essa casa está à venda há 5 anos.
E ela é para ser sua. E eu falava, mas Cláudia, não tem como, não tem como. Enfim, para Deus tudo é possível, né? E aconteceu. Eu não vou falar aqui sobre esse testemunho, muita gente que me acompanha mais tempo conhece, mas aconteceu de eu conseguir entrar nessa casa, de eu conseguir comprar essa casa. E quando eu comprei essa casa, eu falei, Senhor, ela vai ser para glorificar o teu nome. Eu quero que a minha vida, a minha família, o meu trabalho, tudo aquilo que eu fizer, seja para glorificar o teu nome. Mas eu ainda não sabia como fazer isso. Eu ainda não sabia como eu falaria a respeito disso, eu não sabia como que eu iria glorificar o nome dele através da minha vida, através do meu trabalho. E o primeiro ano aqui nessa casa foi um ano de muitos desafios. Porque eu precisava pagar a prestação, eu precisava, né, dar conta. Foi uma mudança, a gente se mudou no mesmo ano, né? Então foi no ano que Deus disse que eu iria realmente mudar. E no final do primeiro ano eu estava numa crise muito grande. Uma crise de trabalho, de identidade. Eu queria novamente me aproximar mais de Deus, eu queria viver um propósito maior, mas sem saber muito como viver esse propósito e passando por diversos problemas na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida profissional. E eu lembro que, sabe quando começa a acontecer um problema atrás do outro? Sabe quando um vai puxando o outro? Pois é, eu passei por essa fase em dezembro de 2022. E um problema vinha, outro problema vinha em cima, e em um desses problemas, que foram um atrás do outro, o meu carro parou. E quando o meu carro parou, deu problema ali, ele começou a fazer uns barulhos estranhos, eu liguei para o meu mecânico, que sempre me atendeu muito bem, o Washington, né? Eu vou falar nomes aqui, quero citar e honrar essas pessoas. O Washington sempre me acudiu quando eu tinha problema com o carro, e eu liguei para ele e falei, Washington, meu carro tá ruim, não sei o que, você tem como vir buscar? Ele falou, não tenho como vir buscar, mas traz aqui na oficina que eu vou ver o carro para você. E foi aí que eu levei o carro para ele, lá no bairro mais distante aqui do meu. E voltei andando, num sol de 11 horas da manhã, de dezembro, verãozão. E eu voltei andando e chorando. Chorando. Coloquei fone de ouvido e fui ouvir a oração do bispo. E andava no meio da rua, chorando. Quem passava por mim me via. E eu estava aos prantos, eu perguntava a Deus por quê? Né? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que tanto problema, um em cima do outro? E aí, na hora que eu estava caminhando, chorando, conversando com Deus, ouvindo o bispo Bruno Leonardo, eu senti um vento gelado vindo. Sabe quando vem aquela brisa suave no meio do calor infernal? Foi isso. E eu olhei para o lado e vi uma porta aberta. E lá dentro estava escrito assim, conectando pessoas a Jesus. E eu olhei para aquilo e falei, gente, mas isso nem parece uma igreja. Né? E olhei aquela construção ali que eu nunca tinha percebido que era uma igreja. E eu havia ido num evento de mulheres antes disso, que haviam falado sobre o nome dessa igreja. Eu já tinha pesquisado no Instagram pelo nome dessa igreja, mas eu não sabia onde era, não sabia, né, como que funcionava, nem nada. Eu tinha pesquisado por curiosidade. E ali, na hora que eu passei, senti aquela brisa suave, eu falei, pronto, meu coração se acalmou. É como se Deus estivesse me chamando para entrar. E eu olhei lá para dentro, não tinha ninguém assim, aparentemente. E eu falei, eu vou procurar saber quando que tem um culto aqui. E vou vir. E olha, eu vou te dizer, antes disso, eu era a pessoa que falava assim, jamais eu serei evangélica. Jamais, porque crente é chato. Gente, eu tinha esse preconceito. Crente é chato, eu jamais seria evangélica. Jamais vou frequentar algo assim, né? E aí, minha mãe fala, quando a gente cospe pra cima, cai no meio da testa, né? Esse vídeo já tá ficando muito longo. De repente, eu vou fazer a parte 3. E aí, cheguei em casa e falei pro meu marido, amor, eu acho que eu vou nesse culto no domingo. Ele falou, vai, vê como é que é. E então eu vi, né, os horários de culto, tudo direitinho. Domingo, sábado à noite me programei, falei, eu vou pra lá. E no sábado eu tive um sonho, de sábado para domingo. E eu no sonho, eu sonhava que eu tava subindo um monte, não era um monte muito alto, era um monte. E eu subia esse monte e quando eu chegava no alto desse monte tinha um jardim com uma árvore linda, mas estava vazio e era um lugar triste, sabe? Eu sentava ali e queria chorar, sem explicação. E eu chorava, apesar do lugar ser lindo, eu falava, meu Deus, aonde que eu tô? Aonde que eu tô? No sonho. E vinha uma voz e falava assim, é Getsemane, é Getsemane. E eu acordei com essa palavra, que eu nem sabia como escrever. Eu nem sabia o que significava Getsemane. E acordei domingo de manhã com essa palavra e fui pesquisar na internet e vi o que era o Getsemane. E fiquei com aquilo na cabeça, peguei meu carro e fui para a igreja. Quando eu entrei naquela igreja estranha, de parede preta, com uma estrutura de show ali em cima do altar, eu falei, nossa, que lugar diferente, né?
e sentei lá atrás, bem lá atrás, para que ninguém me visse. E começou. As músicas incríveis, o louvor invadia meu coração, uma vontade de chorar muito grande, sem explicação. E então subia um homem ao altar, que era o pastor, que eu não sabia o que era pastor, e ele falou assim: hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. E ali eu não ouvi mais nada do que ele falou. Eu só chorei. Chorei, chorei, e eu chorei o culto inteiro. Eu chorei sem conseguir parar, porque eu senti ali um amor tão grande, tão inexplicável. Eu senti como se eu tivesse encontrado aquele que eu sempre procurei, sabe? Foi algo assim inexplicável. E no final do culto, ele fez um apelo, né? Quem quer uma oração, vem até aqui na frente. Eu queria ir até lá na frente, mas eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia sair do lugar que eu estava, eu só chorava, chorava, chorava de olhos fechados, eu já não enxergava mais nada. E veio uma senhora pequenininha e falou para mim: você quer ir até o altar? Eu falei: eu quero, mas eu não consigo. E ela falou: então eu te levo. E ela carinhosamente, pequenininha, menor do que eu, já sou pequenininha, foi me levando até o altar. E quando eu olhei ao redor, apesar da igreja estar cheia, eu era a única que tinha ido até o altar. Não havia mais ninguém naquele domingo de manhã. E o pastor clamou, né, e perguntou se não tinha mais ninguém, se não tinha mais ninguém, ninguém foi, e eu só chorava, chorava. E ele pegou no meu rosto, levantou e falou: filha, Deus está tão feliz de ter você aqui, que ele preparou essa festa só para você. Porque hoje tem uma festa no céu, ainda maior, por você ter vindo encontrar seu pai. E foi ali que tudo começou.